Ah, antes da gente começar, alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário em relação ao encontro passado? A caixa particular lá dentro. Viu? Já fui pegar o chá e fui bem lá. Aí na praia já pode pegar. A gente parou na página 2. Começa no parágrafo. Então, eu vou ler o modo como esse roteiro está apresentado. Vocês se acharam aí? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Então, eu vou ler o modo como esse roteiro está apresentado e vou comentar um pouquinho. Então, eu não tinha me lembrado bem. Tem uma sugestão de contemplação anterior ao próprio item 1. Seria o item 0, risos. Eu não vou alterar a numeração nenhuma, de nada. Esse ponto, ele diz respeito a quando a gente vai começar a meditação. A gente pode lembrar de 5 aspectos antes. Isso produz uma alteração no jeito pelo qual nós vamos conseguir conduzir a meditação. Então é como se a gente se estabelecesse naquele lugar. A gente tivesse como que uma auto-permissão para sentar. Eu estou no lugar certo, no momento certo, no tempo certo, com o ensinamento correto, com os companheiros corretos e no momento certo do mundo, das circunstâncias, a hora é agora. Então isso é como se a gente se levantasse e removesse preocupações ao redor. Não tem que ficar avaliando mais nada agora. Eu vou fazer isso. De certa maneira, esse lembrete do Lama está muito ligado a essa condição especial da vida humana preciosa, né? Lembrando, não é só o fato de ser uma vida humana, né? E de, por conta disso, reunir uma série de vantagens, né? Uma série de qualidades e características muito próprias. Mas diz respeito ao fato de ah, nós estarmos levando uma vida que tem a possibilidade de nos conduzir à iluminação, né? Então isso é muito considerado no budismo muito raro e muito especial, né? A gente tem mestres vivos que estão dando esses ensinamentos e a gente tem a possibilidade de praticar esses métodos, né? Então isso é muito muito especial. Então, o momento ele não é outro, né? A gente não precisa esperar que outras condições surjam favorecendo o nosso caminho. A gente já tem tudo a nosso favor, né? O que a gente precisa nesse momento é desenvolver a motivação correta e engajamento correto na prática. E isso passa pela necessidade da gente compreender que nós já temos todos os pré-requisitos, né? O que a gente precisa é, de fato, sentar, né, e assimilar isso, assimilar as instruções, os ensinamentos dados pelos mestres, né? Então, o momento é agora, né? E o momento não pode ser outro, né? Já que isso pode ser praticado em absolutamente qualquer situação da vida. Então, a gente não precisa de nada muito especial, a gente não precisa fabricar uma situação particular, né? A gente precisa é olhar para isso. Roteiro dos 8 pontos para meditação no Prajna Paramita. Puxamos a forma como um exemplo prático à nossa frente, depois de praticar também com os outros 4 skandhas. Com isso em mente, nós puxamos algum exemplo prático. O exemplo prático é uma forma, seja qual for. A gente pode começar com forma, depois sensação, percepção, etc. Tem uma variedade de coisas a olhar. Então tem uma variedade de formas. Não tem importância qual seja a forma. Qualquer forma que nos engane, de preferências mais perturbadoras, aquelas que fazem sentido na nossa vida porque nos perturbam. Vocês podem dedicar um tempo para gerar uma listagem de temas. De vez em quando brota um tema assim, bem claro. Uau! Aí vocês colocam aquilo. Vão colocando outros temas, aí vocês têm um bando de temas associados a coisas que precisam ser elucidadas. Esse é o primeiro ponto
De posse disso, vocês tomam um dos temas. Um dos temas é assim, algo que a gente possa dizer que é forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Aqui a gente pode começar com as formas. Então, alguma forma, algum objeto, alguma aparência, aí nós contemplamos. Então, gente, é importante elucidar um pouco o que seria a forma, né? Algumas pessoas elas ficam um pouco confusas em relação a isso. A forma é o conteúdo. Quando eu direciono a minha atenção, né, para algo que eu possa chamar de um objeto, esse objeto ele é a forma. Né? A gente pode pensar assim, a consciência é aquilo que conhece. Né? Mas o que a consciência conhece? Quando a gente percebe que aquilo que a consciência conhece não é separado da própria consciência, quando a gente olha para alguma coisa, para o que é que a gente está olhando então? Qual é a natureza daquele que vê e daquilo que é visto? Ah, então, o exercício vai se dar um pouco nesse sentido, né, de nos conduzir à investigação, né, da própria base existencial, né, das coisas e de nós mesmos, como identidades, né? Ah, então, quando a gente puxa a forma, a gente pode pegar absolutamente qualquer objeto, seja uma sacola de plástico, uma imagem do Buda, seja um livro, seja uma pessoa, né? Pode ser uma emoção, pode ser uma imagem, pode ser um trauma, qualquer coisa que sirva como um conteúdo que possa ser referido de alguma forma, que possua qualidades e características, né? Isso é uma forma. Então se a gente pode se referir a algum objeto, né, aquilo é algo que existe dentro do nosso campo de consciência, né? Portanto, isso pode ser descrito como uma forma. Oi, Eduardo, tudo bem? Olá, boa noite. Eu vi escrito Arquite, eu falei, ué, quem é Arquite? Sou eu. Mas então é isso. A gente está falando um pouquinho, a gente leu o início da descrição da prática dos 8 pontos, né? E a gente está falando um pouquinho sobre o que seria a forma, né? Esse que é um dos 5 temas, né? Certo, Então, certo. a forma, ela é o aglomerado, né? A forma é o que aparece, a forma é o conteúdo. Quando eu olho para alguma coisa, eu aponto, aquilo é a forma. Então, item 2, né? Contemplamos a coemergência, inseparável de quem olha. O item 2, ele trata da coemergência, ou seja, o aspecto interno e o aspecto externo. Aí vem o item 2. O item 2 é assim, eu contemplo a coemergência. Coemergência é assim, vamos ver se a gente consegue. A gente vê aquilo que eu estou olhando. É um espelho que reflete um aspecto interno. Isso é coemergência. Se eu não tiver um certo aspecto interno, eu não vejo aquilo daquele modo. Essa é outra forma de explicar a coemergência. Outra forma de explicar é assim. Vamos supor o templo aqui. Eu posso entender o templo como surgido das paredes e da materialidade daqui. Mas eu também posso entender o templo surgindo de um aspecto interno. Se não tiver o aspecto interno, não tem templo. Também consigo dizer, se não tiver o aspecto externo, também não tem templo. Aí eu vejo que o templo é uma coemergência do aspecto externo e do aspecto interno. Ainda assim, não faz muito sentido dizer aspecto interno e aspecto externo, que eles parecem separados. Aí eu vejo a coemergência disso. Quando eu aponto como se fosse externo, eu aponto porque eu tenho algo dentro. Quando eu aponto como sendo interno, eu aponto porque eu tenho algo fora. Então isso é coemergência. A mesma experiência serve de base para apontar coisa fora ou para apontar coisa dentro. Eu posso fazer a descrição como se fosse externa ou fazer a descrição como se fosse interna. Eu tenho a mesma experiência, mas é uma experiência.
tem uma experiência do mundo externo, tem uma experiência do mundo interno. Na verdade, não se separam. Parecem separadas, mas não se separam. Então isso é coemergência. Um exemplo. Aqui eu falei do templo, mas pode ser uma fotografia. A pessoa olha o filho na foto, e a foto só tem toner e papel, e a pessoa está vendo aquilo. E a emoção que a pessoa sente, ela pensa que vem da foto. Isso é coemergência, entende? Se não tivesse aparecido aquele papel com aquele toner, não apareceria a emoção. Agora, se aparece papel e toner, mas não tiver componente interno, não tem emoção. Então, essa emoção, ela coemerge, o aspecto interno e o externo. Porque esse ponto da coemergência é importante. É importante porque se a gente mudar o aspecto interno, a experiência externa muda. Então, a gente pode atravessar os obstáculos. Se a gente está nos infernos, a experiência dos infernos, ela é coemergente. Eu mudando o aspecto interno, a experiência dos infernos muda. Então, por exemplo, uma pessoa que nos agrida, eu posso olhar como se fosse um inferno. Mas quando eu mudo internamente, a experiência de uma agressão, ainda que ela possa ser igual, é aquilo que vai fazer brotar o talo do lótus. E assim nós vamos seguindo. Então nós podemos ultrapassar as fixações, ultrapassar a prisão aos 12 elos, porque aquilo que desaparece, aquilo que nasce, sustenta e morre, são aspectos coemergentes. Então a gente ultrapassa a rigidez da coemergência. Então item 2 é olhar isso. Então a gente está identificando, a partir de exemplos, a coemergência, né? A Bela escreveu aqui no chat, tem alguém com o microfone aberto, que tá Tá difícil, tá convergindo com com... você. É, né? E de repente alguém tá com um ruído em casa, né? Ah, mas o ponto, então, desse item 2 é o reconhecimento da não independência, né, dos objetos. Ou seja, os objetos, eles são percebidos a partir de um conteúdo que a gente está chamando de conteúdo interno. Mas a compreensão da coemergência, ela implica necessariamente a dissolução desses dois aspectos, que são contraditórios ao próprio termo coemergência, que é aspecto interno e aspecto externo. Esses dois aspectos, eles se diluem para compor uma totalidade, que é aquilo que a gente chama de coemergência. Enquanto nós estivermos um pouco dependentes dessas bases para nosso como referencial de análise, a gente ainda vai patinar um pouco, né? A gente pode, a gente precisa entender a consciência como aquilo que testemunha, ela não é algo que surge de modo independente aos conteúdos que estão, né, entre aspas, do lado de fora. Ao mesmo tempo, sem que haja um conjunto de referenciais interno, sem que haja uma base prévia, né, uma base previamente estabelecida, o conteúdo externo também não ganha o sentido. É como o exemplo da foto, né? A pessoa, ela tem a experiência das emoções olhando para tinta e papel, né? Como é que tinta e papel pode provocar uma emoção? Se é, enfim, tinta e papel. Se alguém descrever aquilo dessa forma, talvez a própria experiência da emoção ela seja descontextualizada e a pessoa ela se sinta até meio constrangida assim. Por que isso está acontecendo comigo, né? Se ela vai numa papelaria, compra uma folha de papel A4 e pinta algumas coisas, aquela emoção não vai brotar. Mas é alguma coisa que faz ponte direta, né, com uma lembrança, com uma certa saudade, com algum tipo de experiência mais sutil que está nessa base dela. Como há essa ponte, justamente porque ela tem esse referencial, né, e no momento que ela olha para a foto, aquilo surge junto da foto, né, aí a emoção aparece. A emoção não está na foto e a emoção não é independente da foto. É um mesmo fenômeno, ele não é um fenômeno separável. A gente decompõe, né, o fenômeno para entender os elementos, mas por uma questão didática. Porque o exercício analítico,
ele tem como única função nos conduzir ao processo da unidade, perceber a não separatividade desses campos que a gente está chamando aqui de interno e externo. Então, o exercício de análise, ainda que eventualmente pareça que a gente está fragmentando a experiência em elementos que têm alguma realidade, né? Não é esse o ponto. Não é reificar objetos e características específicas da experiência como coisas reais, né? Mas entender os fenômenos, a própria gênese dos fenômenos, né? A partir dessa perspectiva de que eles não são separáveis do observador, né? E o ponto é assim, na prática de vocês, vai ser muito importante em algum momento que os limites teóricos dessa compreensão sejam ultrapassados. Porque a linguagem, ela se dá necessariamente no campo dualista. Esse campo não dual, essa experiência da unidade, é alguma coisa que você deve testemunhar com seus próprios olhos, né? Você ter essa compreensão de modo direto. Isso é absolutamente fundamental, né? Porque senão eu vou estar sempre operando dentro dessa dualidade, interno e externo. Aí o máximo que eu consigo dentro disso é pensar, bom, o que é externo depende do que é interno. Mas tudo bem, mas eu ainda estou me referindo a algo interno e algo externo. Eu ainda não consegui perceber que essas duas coisas nunca se separaram. E o mais interessante disso tudo, isso não é novidade alguma. Não é novidade alguma. Isso sempre foi assim. A novidade é agora a gente ter esse tipo de leitura da experiência, né? A gente compreender esses aspectos. Isso é a novidade, né? Por isso, o ponto do budismo é o retorno à condição primordial, né? À natureza primordial. Em realidade, não é nem que a gente deva retornar isso, mas é reconhecer esse ponto que é primordial, né? Primordial porque não tem início, né? Que é primordial é natural, não é artificial, portanto não está sujeito a início, meio e fim. Não está sujeito ao tempo, né? É a própria condição na qual tudo existe. Tá claro, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Daniel, Oi, Luiz. é o seguinte, a primeira vez que eu vi sobre a convergência, eu tinha a imagem assim dessa do papel do cérebro, Uhum. porque o cérebro decodifica tudo que está ao nosso redor, né, através das sensações. Eu imaginava isso. A emergência significa que tudo que eu estou vendo, tudo que está no externo, eu interpreto no cérebro. Vamos dizer, Uhum. né, os cheiros, contato, cores, né? Mas ultimamente eu tenho a impressão que não é bem por aí, não é questão do cérebro, não, é outra coisa, é isso mesmo, né? É outra coisa. Porque É. Porque é aquela coisa, né? A gente acredita muito dos acontecimentos, a atividade cerebral. Mas, assim, o ponto não é, assim, pensar assim, então não é o cérebro. Não se trata disso. Mas entender que é um processo integrativo, né? Um processo integrado. Aí eu posso dizer, bom, eu tenho uma sensação no meu braço direito. Aí o que que acontece? O meu cérebro interpreta um toque, né? Alguma coisa que eventualmente sinta, e o meu cérebro traduz aquilo. Então, tudo bem, aí a gente pode pensar assim, a primazia do cérebro, mas se você tirasse o seu braço, o que que acontece? Você vai sentir o seu braço? Você vai sentir a sua mão? O cérebro sozinho não vai fazer nada. É. Então, a gente pode pensar assim, é um circuito integrado, né? Só que a gente vai ampliando essa noção de integração. As coisas elas não são independentes, os acontecimentos não são independentes. Os acontecimentos são interdependentes, né?
Aí eu posso pensar assim, bom, eu tenho medo de barata, por exemplo. Aí, se uma pessoa diz, eu tenho medo de cobra, faz mais sentido, né? Porque, enfim, a cobra pode me picar e algumas cobras têm veneno, né? Aí você pensa, bom, eu tenho medo de lagartixa, eu tenho medo de barata. Aí quando você olha, você sente medo. Mas outras pessoas não têm medo, né? Nem de cobra, nem de lagartixa, nem de barata, nem de nada. Tem gente que beija sapo. Estou falando porque eu conheci uma pessoa. Isso. Mas assim, é, aí você vê, né? Então, qual é o fundamento, né, do medo? Qual é o fundamento? O que que sustenta aquela experiência de medo? Você tem medo de barata, não tem nenhum tipo de fundamento no sentido de uma preservação da sua existência. Você não está em risco. O medo acontece quando a nossa existência ela está ameaçada de alguma forma, né? Aí você vê, a experiência do medo ela gera uma reação de corpo. Aí você vai dizer é algo que acontece no cérebro? Mas qual é a vantagem, em termos orgânicos, de você ter algum tipo de reação desse tipo? E como isso justifica o fato de que em alguns momentos da vida esse medo é superado? Eu mudei alguma coisa no meu cérebro, o meu pedaço de carne que fazia esse tipo de função ligada ao medo, ele se alterou no nível essencial? Então, como é que eu posso alterar a minha experiência sem alterar o meu cérebro? Aí, o mais interessante não é negar a atividade do cérebro, mas entender que ele também faz parte, né, de um processo integrado, né? Senão a gente corre de um extremo para o outro, né? E a resposta nunca está nos extremos. A resposta é alguma coisa que está mais no meio, né? Essa noção de caminho do meio. Luiz, ficou melhor? Deu para... Ajudou um pouco? Ok, ajudou sim. Obrigado. Beleza. Aí a gente segue então para o item 2A. Coemergência mente-forma. Isso é, isso não é, isso é. As três afirmações da validade de Maitreya, Asanga e Vasubandhu. O 2A ele vem de diferentes fontes, mas estou aqui lembrando das afirmações de Maitreya nas afirmações de Maitreya no Madhyanta Vibhanga. Então ele vai dizer, o caminho do meio ele se descreve assim. Isso é, isso não é, isso é. Então vocês podem examinar isso assim. Por exemplo, o templo é, o templo não é, mas enfim o templo é. A foto é, mas aí a foto não é. Aquilo é papel e toner, pessoal. Mas enfim, a foto é. Então tem o primeiro é que é ingênuo. Aí tem a negação. Aí tem o surgimento da compreensão de como que aquilo de modo coemergente se manifesta como se fosse verdade. A gente vê aquilo, mas pisca um olho. A gente olha que aquilo é mais profundo do que a aparência inicial. Então essas são as três afirmações. Isso é, isso não é, isso é. Então, a Sangha e Vasubandhu são irmãos, né? Eles são meio-irmãos, na verdade, né? E são dois mestres muito importantes do século IV, dois indianos, né? Ah, esses três pontos da afirmação de Maitreya, eles são também um norteador do nosso processo de análise. Quando a gente faz esse exercício de tomar um objeto para contemplar, a gente pode examinar esses três aspectos, né? Seria esse primeiro exame ingênuo de que, enfim, a realidade é assim. Eu atribuo uma certa solidez à forma como as coisas surgem, né? À forma como as coisas aparecem. Ao afirmar que uma coisa é, eu estou afirmando não só que ela está sendo percebida por mim,
mas que ela é independente de mim. É quase como se fosse assim uma existência universal. Quando a gente se refere ao universal, significa que ele é interpretado pode ser interpretado de igual maneira por todas as pessoas, por todos os seres. Eu estou afirmando isso, né? Quando eu me refiro ao não é, eu nego essa qualidade universal do objeto. Aquilo surge para mim dessa forma, mas não é isso. Aí, tudo bem, é válido, né? Isso faz parte do processo analítico, concluir que o objeto não é um objeto real, mas é uma impressão, uma certa impressão de objeto, um objeto consciente, digamos, né? Eu digo, então essa coisa não é. Mas aí depois surge a terceira afirmação, na qual eu vou dizer, não, mas enfim, o objeto é, esse objeto é. Essa terceira afirmação, ela inclui o aspecto da experiência, né? Vou dizer assim, não é que não haja o objeto, mas assim, todo objeto surge como experiência de objeto. E essa é a condição da existência de absolutamente qualquer coisa. Como bons praticantes, o nosso, o nosso caminho é investigar esses objetos na nossa vida de tal maneira que a gente possa tentar encontrar alguma falha nisso. Será que eu consigo encontrar alguma coisa que não exista dessa forma relativa? Será que é possível? Aí a gente faz esse exame, né? Eu posso pegar absolutamente qualquer exemplo. Qualquer exemplo. Por isso a gente está no lugar perfeito. Por isso as condições do momento são perfeitas. A gente olha em volta, nossa sala, por exemplo. Olha para alguma coisa que te desperta interesse. Ou olha para alguma coisa que não te desperta interesse. Alguma coisa neutra. Olha para esse objeto. Aí faz essas três afirmações, mas como um exercício analítico, né? Perceba que o seu testemunhar, no momento em que você olha, né, para um objeto, para alguma coisa, você já está imputando uma série de qualidades e características àquele objeto. O olhar, ele pressupõe uma atividade criadora. Essa é a grande novidade do budismo, né? Que é uma coisa assim que os cientistas modernos foram descobrindo, né? Lama Santen fala muito do Niels Bohr, né? E isso é um tipo de compreensão, essa compreensão da coemergência, né, que vai cada vez mais penetrando no âmbito das metodologias de pesquisa. A gente vai começando a investigar um pouco o papel do observador ah, como criador do experimento, né? A gente vai dizer assim, o observador ou aquele que faz a experiência, ele afeta o resultado da pesquisa. Então a gente vai percebendo que a não implicação, essa posição tão romântica da neutralidade, muito idealizada durante um longo período da história da ciência, ela não é algo possível. Quando nós olhamos para alguma coisa, nós já estamos dando nascimento, nós já estamos criando. Então, o terceiro diz respeito a isso, o reconhecimento de que a realidade circundante, ela é criada. Ela é criada. Não é uma atividade criativa consciente. Por isso, a gente tem dificuldade de entender isso com clareza. Porque eu crio sem perceber que eu crio. Eu crio assimilando e reproduzindo certos padrões, de modo distraído. Mas a nossa consciência tem um poder absolutamente incrível, né? Incrível. A gente tem uma capacidade de criar mundos, de criar realidades que é incessante, né? Essa é a grande qualidade da consciência, né? Ela é incessante. Então, quando nós estamos muito, muito mal, né, imersos no sofrimento muito profundo, é aquela coisa, fica tranquilo porque vai passar.
a consciência segue no fluxo contínuo de autocriação. Mas é aquela coisa, quando a gente está muito bem, não se alegre demais, porque vai piorar. Então, o ponto é esse, né? A gente está sempre numa condição impermanente, porque a consciência ela flui nessa dinâmica de criatividade. A consciência tem por natureza esse aspecto, ela é inventiva, né? Então, quando a gente olha em volta e a gente tem a sensação de que as coisas estão paradas, a gente não tem muita clareza de que nós estamos, nesse momento, criando alguma coisa. Porque isso não exige esforço algum, né? No entanto, surge uma certa aparência de realidade, né? E essa aparência gera efeitos. Por exemplo, se eu não tenho uma boa relação com a minha casa, pode ser que quando eu chego em casa eu fique meio depressivo, por exemplo. De onde vem essa depressão? Ela vem das paredes? Aí você bate nas paredes, vê se tem alguma coisa na natureza da parede que é depressiva. É tijolo, né? Tijolo como é o mesmo tijolo da parede do vizinho. A tinta também. Você compra em galões, o pessoal compra tudo na mesma loja. Por que a sua casa é diferente da casa do vizinho? Então a gente vai percebendo que todos os ambientes, né, todos os lugares, eles não são feitos de paredes, eles são feitos de relações. E essas relações são uma expressão direta dessa criatividade da mente, né, do modo como nós estamos dando nascimento à realidade. Então, a gente vai percebendo isso na relação, primeiro, dos objetos, né? Quando eu olho para um objeto, é isso, né? Eu não estou entrando em contato com alguma coisa real, né? Eu estou fazendo a experiência de um objeto. Eu estou tendo a experiência de um objeto, né? Isso introduz um nível adicional de lucidez. Isso equivale à terceira afirmação, né? Isso não é, isso é. Eu não preciso negar as coisas. Eu preciso só olhar para elas e reconhecer que elas não são independentes, né? Eduardo, você levantou a mão, né? Fazer uma pergunta? Isso. Eu queria perguntar se essa experiência que a gente tem das coisas, que realmente é criada, não necessariamente é criada pelo nosso cérebro, como você acabou de falar, mas é criada a ação entre o nosso cérebro e a experiência em si. E isso vale também para doença mental, que, por exemplo, eu chego em casa e eu não tenho uma relação boa com a minha casa, me deprimo com a casa. Mas se eu tenho algum desequilíbrio hormonal no cérebro que me faz ficar deprimido, Uhum. será que essa experiência se torna diferente de alguma forma? Ou será que o Prajna poderia fazer eu ter essa relação com os meus próprios hormônios de outra forma? Não sei se isso faz alguma diferença. Assim, o que o budismo vai dizer é que não há exatamente um determinismo biológico. Uhum. Não há um determinismo biológico. No entanto, as suas reações fisiológicas, elas dialogam diretamente com aquilo que você experiencia, Sim. né? Portanto, se eu mudo a minha perspectiva sobre a minha casa, logo a minha reação no campo hormonal tende a mudar também. Se eu mudo, por exemplo, a minha relação com um inseto que me assusta, né? Eu peguei o exemplo das baratas, que é muito comum, né? Sim. Mas é isso, e eu supero eventualmente o medo da barata, eu não tenho mais É, uma por exemplo, uma descarga de formiga, né? Vamos dizer. adrenalina, né? Oi? Adrenalina, se eu não tenho, por exemplo, mais o medo da barata, eu não tenho mais a descarga da adrenalina. Sim. Quer dizer, Sim. como é que algo no campo, né, fisiológico, né, foi alterado a partir de uma mudança que não é fisiológica, Lógico. Uhum. né? Para a tua fobia, coisa física, né? Exatamente. Só um nome que a gente deu para essa aqui. É.
É bem por aí. Eu acho que eu tô começando a clarificar. Entendeu? Talvez eu tenha que meditar um pouco mais sobre isso. Está Tá começando a bom. dar uma luz. Uhum. Isso é uma ótima coisa. Mas o lance é esse, né? A gente entender que não há uma primazia do biológico, mas a gente também não fala do biológico como algo independente. A gente está sempre tentando caminhar no sentido de uma integração, né? Tanto o aspecto material quanto o aspecto sutil, o aspecto grosseiro, o aspecto sutil, eles são interligados, eles são interdependentes. Você adoece o seu corpo também por conta de uma certa visão de mundo, né? O modo como você vê o mundo pode produzir doenças. Principalmente nesses casos. Exatamente. E o modo como você vê o mundo pode produzir um corpo saudável, né? Ah, então, o que o budismo vai dizer é que na base de todos os processos, né, a condição na qual todas as coisas existem, está a coemergência, está a experiência, né? Tudo, absolutamente tudo, sem exceção, é vivido como experiência, né? Ainda que a gente não faça esse tipo de... A gente que ainda não tem esse tipo de reconhecimento, isso como experiência. Ainda que a gente não tenha esse reconhecimento. É assim que as coisas acontecem. Você pode acreditar na solidez da realidade, né? Você pode defender essa tese com unhas e dentes. Isso não muda o fato, né, de que as coisas ocorrem desse modo, de modo interdependente, né? Ah, mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Ou seguimos mais um pouco no texto? Sobre as... O Daniel, eu estou entendendo o seguinte: quando se afirma que isto quer dizer, é o objeto externo per se, mas não que não existe o objeto sem o observador. Uhum. Isto é quando eu incluo aí todas as minhas marcas mentais, experiências que eu vivi, e aí eu formo, então, o conceito, ou sei lá qual é a palavra, eu não sei qual é a palavra, mas aí eu constituo a minha percepção da experiência. É isso, né? O É um terceiro... somatório dessas coisas, não existe nada separado, tudo junto. Exatamente. O, isto é, o terceiro, é a negação de toda independência. Ou seja, só há dependência. Por isso o termo originação dependente. Tudo que se origina na dependência de alguma coisa, né? Então, eu gosto muito de dar alguns exemplos que ajudam a gente a entender, né? Se eu pedisse para todos vocês para fecharem os olhos, imaginarem uma cor que não existe, né? Vocês conseguiriam? Não consegue porque não tem a base adequada. Mas se eu disser azul, todo mundo vai pensar azul. Ou pelo menos aquilo que interpreta como azul, né? Dizem que para homem, assim, só existe preto ou branco, né? O resto é ilusão, né? Então, isso é mais ou menos assim, né? O que não existe como marca mental não aparece de maneira grosseira. O próprio templo, né, como o exemplo que o Lama deu, se ele fosse feito de madeira, para os cupins seria assim um banquete, né? Seria um banquete. O cupim não está errado nisso, né? Ele não tem que chegar no templo e fazer uma reverência ao Buda, né? Porque ele não vê o Buda, ele vê comida. E está perfeito.
É a coemergência dele, é o mundo dele. Né? Então, nesse sentido, a gente se refere à coemergência. Não é que a gente esteja tratando de uma questão de mundo interno, porque a madeira não é alguma coisa que está dentro do corpo do cupim, não até ele comer, pelo menos, né? Mas, assim, é alguma coisa que surge na experiência dele que é interpretada, ganha sentido como alimento. E mesmo quando eu me refiro a cupim, madeira, alimento, templo, eu não estou falando de uma realidade do cupim. Estou falando do modo como a minha consciência apreende esse tipo de experiência, como eu dou sentido e comunico ela a outras pessoas. Ainda que eu faça todo um processo científico de exame das características, né, de vida dos cupins, ainda assim eu não saberia o que é ser um cupim. E eu jamais vou saber. Eu não tenho como acessar essa experiência. Eu falo dela como um ser humano falando da experiência de um cupim. Bela, você ia fazer uma pergunta, né? Eu posso trazer um trecho do Joia dos Desejos, que eu acho que ajuda a compreensão. Pode. É no capítulo 4? Na verdade, é a contracapa, Tá. quando ele fala dos rios e das nuvens. Uhum. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler na contracapa da Joia dos Desejos. Ele diz: disse que quando o ser humano se aproxima do Dharma, ele crê que os rios são rios, as montanhas são montanhas e as nuvens são nuvens. Após profundo estudo e observação, ele compreende que os rios não são rios, as montanhas não são montanhas e as nuvens não são nuvens. Mas, quando realmente atinge a compreensão, finalmente vê que os rios não são mais do que rios, nem menos do que rios, e por isso podem ser chamados de rios, o que acontece também com as montanhas e nuvens. É bem isso. São as 3 afirmações, né? Esse aqui é um aforismo do Zen, eu acho. Então, é mais ou menos a mesma coisa que a gente está conversando. Bem interessante isso, né? Ah, então, a gente vai dizer assim, isso é essa experiência ingênua do Sansara. Aí depois a gente diz, isso não é. Ou seja, por mais que eu atribua, né, uma existência sólida à forma, ela não se limita ao conceito. Ela não se limita às minhas rotulações. Há algo que me escapa. Aí eu entendo, ah, mas por originação dependente, eu posso dizer que o rio é rio, entendendo que, no fundo, ele é rio e não é rio ao mesmo tempo. Ele pode ser interpretado de diferentes formas, sob diferentes perspectivas, né? O rio se disponibiliza à minha experiência como um rio. Ainda assim, isso não delimita, isso não circunscreve a natureza do rio. O rio é uma experiência luminosa, e assim como ela surge luminosamente para mim como um rio, ela pode surgir de outras formas, né? Com outros sentidos para outras pessoas, para outros seres, né? Eu, por exemplo, olho para o rio, né? Eu não tenho a experiência de depender da água que flui do rio. A minha água vem dos canos. E a água vem ela aparentemente, né? Numa percepção ingênua, eu posso dizer assim, ela vem da cidade. Se eu não tiver conectado, né? Se eu não tiver alguma compreensão de como funciona o próprio mecanismo de distribuição de águas na cidade, eu não entendo muito bem da onde vem essa água que eu tô usando. No entanto, um animal na selva olha para o rio e aquilo tem muito mais valor para ele, né? Porque dali ele tira a água que mantém ele vivo, né? Com um olhar muito diferente, né? Eu bebo a minha água de uma garrafinha de água mineral, de plástico, né? Eu bebo um pouco de plástico junto. Mas é isso, né? Rodrigo,
Levantou a mão, né? Esse negócio de levantar a Sim. mão é um barato, né? É. É... Não, é porque eu acho que a gente pode fazer essa prática também, que às vezes fica um pouco, pelo menos para mim, ficava um pouco complexo, assim, visualizando um material muito grosseiro, por exemplo, com um objeto e tal. E a gente pode fazer essa prática também visualizando pessoas, sabe? Porque quando a gente, fazendo essa prática do isso não é, isso é, a gente localiza uma pessoa, por exemplo, a gente consegue, quando a gente pensa numa pessoa, a gente percebe, né, muitas das vezes, que não é uma pessoa, a gente não percebe aquela pessoa no aspecto neutro da coisa. Essa pessoa, se a gente conseguir perceber, a gente sempre localiza uma tendência do nosso olhar para aquela pessoa. Né? Uhum. Sempre tem uma estrutura no nosso olhar para aquela pessoa. Né? Ou seja, ou aquela pessoa em algum momento a gente se sentiu ameaçado por ela por conta de alguma circunstância, ou então por conta de uma tendência kármica que ela apresenta, aquilo a gente determina um certo olhar para aquela pessoa. Então, quando a gente localiza isso, a gente pode perceber que aquilo é uma coisa interna nossa, e não realmente da pessoa. Né? É. Que outras pessoas olham Uhum. aquela determinada pessoa de outra forma também. Então, aí a gente pode fazer esse exercício, né? Que aquela pessoa ou seja, ela é daquela forma, né? Como a gente vê, né? A pessoa ela é prepotente, por exemplo, ela me incomoda, ela é aquilo, e depois fazer o exercício, né? Não, na verdade ela não é, né? E na verdade ela porque é a única forma é a forma com que eu construí, com que eu vejo ela. Né? A forma é a base que eu construí para criar a existência dela nesse momento. Uhum. Né? Eu acho que para mim facilitou um pouco. Né? É. Eu sempre faço exercício pensando nas pessoas do meu trabalho, em casa. É onde os demônios aparecem. Essa noção dos obstáculos. Exatamente. Demônio como obstáculo, né? Não tem demônio real, não. Mas é interessante, porque o que acontece, né? Quando a gente vai recuando até o terceiro é como se a gente estivesse introduzindo níveis adicionais de liberdade. No terceiro não tem a prisão alguma coisa como uma existência sólida, né? Eu posso entender, eu estou fazendo, diante daquela pessoa, eu estou fazendo um certo tipo de experiência. Aquela pessoa tende a me pôr no reino dos infernos. Aí eu entendo, não é a pessoa, né? Não é a pessoa, mas é uma coemergência. Aí você entende esse aspecto que a gente tratou um pouco no encontro passado, esse aspecto da responsabilização. Porque se eu estou preso no primeiro eu não entendo que diante de uma circunstância negativa, eu posso mudar de perspectiva. Se eu estou preso no primeiro eu estou fixado e dali eu não saio. Eu vou apontar para todos os problemas que eu tenho como agentes externos. Meu problema é fulano, ciclano, beltrano. Meu problema é a falta de reconhecimento no trabalho. Meu problema é um salário que não é digno. Meu problema é que eu estou sempre apontando alguma coisa. E aquilo vai parecer real. Eu não percebo a minha implicação como agente da situação. O terceiro né, eu já entendo que eu tenho um papel como criador daquilo. Portanto, eu tenho liberdade. Né? Tendo surgido uma certa situação, eu não estou preso dentro dela. Eu entendo aquilo como uma espécie de realidade onírica, né? Aí aquilo já é uma experiência de liberdade. Eu não preciso mudar as coisas. Eu não preciso migrar de uma perspectiva, né, de um polo extremo para outro polo extremo. Não preciso fazer isso. É simplesmente reconhecer todas as experiências como um subproduto dos meus acúmulos kármicos.
E aí eu vejo, então, se eu quiser examinar isso com mais profundidade, eu posso pegar a roda da vida, né? Aí eu vou eu vou olhar os 12 elos. Aí eu vou ver como é que eu tenho a experiência dos reinos. Aí eu faço a experiência. Se eu estou diante de uma situação negativa e eu tenho a oportunidade de parar, né, presente, diante da situação e entender com a emergência, eu posso brincar, eu não estou mais preso ali. Eu consigo perceber, caramba, olha como, né, eu estou respondendo essa situação. Olha como eu vim parar nos infernos. Aí, de repente, você está olhando. Quando você olha assim, você já não está mais preso, né? A prisão, ela acabou. E aí, o que que acontece? Você se colocou nessa condição de ser responsável pelo que está acontecendo. Você pode, portanto, transmutar uma situação. Você tem essa possibilidade, né? E no final das contas, né, Dani? É um grande exercício de presença, né? Com certeza. Com A gente certeza. fica mais inteiro, né? Com Por certeza. mais tempo. É bem por aí. Porque quando a gente começa a fazer isso já sem esse processo todo, né? Mas mais fluidamente, aí a gente consegue compreender as coisas de uma forma mais inteira, né? A sensação que eu tenho é isso, Com certeza. né? Por isso também é muito importante a prática de shamatha, né? Para que a gente possa manter uma presença, né? Manter uma atenção, não ter uma mente muito dispersa que a gente vai, enfim, esquecer os ensinamentos ao longo do nosso dia, né? A shamatha não resolve a questão, mas assim, é como se a gente tivesse que cortar um bife. Aí a gente tem uma faca cega. Aí não adianta, né? A gente não vai conseguir. Então a gente tem que amolar a faca. A shamatha é isso, como se a gente estivesse afiando a nossa mente. Uma mente afiada corta fácil. Ela tem a seu favor a atenção plena e uma clareza mental. Ao longo do dia ela não vai se dispersar com muitas coisas, né? Ela tem essa habilidade, né? Ela é uma mente poderosa. A gente pega os obstáculos e a gente introduz a lucidez, né, em cada situação. Acho que é isso então, gente. A minha sugestão é pratiquem. Aí fica como dever de casa. Vocês praticam esses dois primeiros itens, né? E tem 1, 2, 2A. Vocês podem ir até aí, né? Aí, pratiquem diariamente. Tentem, não só na própria prática formal de vocês, né? Mas tentem praticar ao longo do dia, nas situações cotidianas, nas situações comuns. Tentem praticar, aproveitar toda oportunidade que vocês tiverem, né? Tentar praticar, assim. Tentem aproveitar as oportunidades, né? Porque os encontros eles vão se enriquecer se vocês puderem praticar junto. As dúvidas melhoram, o ensinamento ele vai ficando mais claro. Se a gente não praticar e ficar na especulação teórica, a gente vai seguir ainda falando de mundo interno e mundo externo. Isso é tem um certo limite dentro disso, ainda que seja didático, né? Mas tem um certo limite. Tá bom, gente? Alguém quer fazer uma última pergunta? Algum comentário, alguma coisa? Dani, Oi, Bela. eu tenho sentido dificuldade de fazer a prática formal. Tenho feito mais no dia a dia e principalmente no trabalho e relações íntimas. Uhum.
tem algum problema nisso? É porque eu sinto que eu estou num momento mais de fazer dessa forma. Você está sentindo dificuldade de fazer a prática formal. Isso. Uhum. Mas você tem praticado em outros ambientes? Sim, 24 horas. Então tudo bem, tudo bem. A prática formal é importante também, né? Mas em alguns momentos é mais difícil, né? Uhum. Mas se se os ensinamentos seguem com você nas outras situações da vida, você segue olhando, analisando, isso também é meditar, né, de certa forma. Uhum. Tá. Porque eu já estava pensando assim, será que é uma pegadinha? Não sei se eu estou fazendo isso comigo. Que eu penso, não, mas eu já estou praticando, não vou parar, sabe? Às vezes eu caio nessas situações. Uhum. Você vai tentando manter a prática, né, à medida do possível. Se puder organizar um tempinho da sua rotina para sentar em silêncio também é bom. Uhum. Porque se corre o risco da gente deixar as coisas meio à deriva. Assim, um dia a gente lembra, o outro a gente não lembra. Sim. Eu acho que a prática formal, ela ajuda no sentido de uma auto-organização, assim, de a gente não esquecer, manter aquilo presente. Uhum. Vale também recorrer aos ensinamentos ligados à motivação, né, que são os preliminares à prática. Uhum. Então, sempre olhar para esses temas da vida humana preciosa, impermanência, karma e sofrimento. Isso ajuda a gente a ter mais motivação para praticar, né? Entendi. Tá bom. Tá bom? Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo. Nada. Então é isso, gente. Semana que vem a gente segue. Eu não sei nem se tem jogo do Brasil, não estou muito ligado nisso, mas aí se tiver a gente remarca, porque não tem nem como competir, né? Então tá bom. Tá bom? Tá joia. Então é isso, Beleza. gente. Até semana que vem. Obrigado. Boa noite, então. Façam suas Boa. dedicações Obrigada. aí, tá, pessoal? Tá bom. Façam suas dedicações. Sim. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, tchau.